Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos conversar sobre literatura, mas também sobre fantasia, magia e inspiração. Porque hoje eu trouxe para conversar aqui comigo duas meninas escritoras, duas pré-adolescentes, ou adolescentes já, mas que começaram a escrever uma série de livros quando estavam entre 9 e 11 anos de idade. Hoje eu vou conversar aqui com a Manuela Mioto e a Júlia Bonamigo. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Começando assim pela parte, eu acho que é mais interessante de se falar. Vocês escreveram este livro aqui, Os Quatro Guardiões e a Ilha das Trevas, quando vocês estavam entre 9 e 11 anos de idade durante a pandemia. Isso? Sim. A gente começou a escrever em 2020. 2020 e terminaram? No início de 2021. A gente começou no final de 2020 e terminou no início de 2021. E vocês escreveram quantos livros vocês escreveram nesse período? A gente escreveu esse por completo e o segundo livro. Esse e mais um. Este e mais um livro, isso? Sim. Então, só para adiantar aí para quem está nos assistindo, este livro vai ser lançado no dia 11 de outubro, agora, esta semana, sexta-feira, lá na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping, vai ser feito o lançamento. E é o primeiro livro que vocês estão lançando, e agora a Manu está com 14 anos. E a Júlia está com 14 também. 14 anos, as duas estão com 14 anos. Escreveram um livro entre 9 e 11 anos de idade, depois ele foi editado, e agora está, então, sendo lançado. É muito diferente quando a gente tem um caso desses, onde a gente tem duas crianças, porque vocês eram crianças, vocês são adolescentes agora, mas na época que vocês escreveram o livro, vocês eram crianças ainda. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em relação aos mais jovens com a leitura, com a escrita e tudo mais. E o que mais chama a atenção em vocês é que vocês conseguiram escrever mais de 400 páginas, 2 livros, um romance. E não só fizeram isso, como fizeram ainda por cima a 4 mãos, escreveram juntas, e ainda por cima escreveram à distância através do Google Drive. Vamos falar um pouquinho como é que foi esse processo, começando pela Manu. Vocês escreveram o livro à distância. Qual foi a parte mais difícil desse processo de escrita? Eu acho que era difícil quando a gente, estava escrevendo, e daí às vezes a gente não concordava em algumas coisas. Era meio difícil, só que daí a gente sempre conseguia, no final, resolver tudo. E sempre, foi meio fácil até pra nós. Porque a gente sempre tava meio interligada, assim. E a gente gostava muito de fazer isso, então... Era quase como se fosse uma brincadeira, digamos assim. Júlia, qual foi a parte mais difícil para você nesse processo de escrita à distância? Foi como a Manu disse, foi quando a gente às vezes não discordava com uma ideia, mas quando a gente não conseguia, às vezes, nos comunicar direito. Também quando a gente, às vezes a internet não estava muito boa e durante uma ligação às vezes travava. Por isso às vezes a gente preferia se encontrar presencialmente, apesar de a gente quase todo o livro ser escrito à distância. A gente preferia se encontrar presencialmente para discutir as nossas ideias e conseguir escrever melhor. Um pouco melhor. Trocar as ideias. Mas grande parte do processo de escrita, no caso da Manu, foi feito através da internet mesmo, né? Foi, à distância. A gente fazia... Porque a gente estava tendo aulas online em 2020, E quando a gente fazia aula online, a gente fazia pelo Meet. Aí a gente fazia as aulas e no final a gente fazia uma chamada só nós duas para escrever. E daí a gente ficava altas horas escrevendo. Durante horas fazendo esse processo de escrita, de redação do texto. Vocês acham que escrever o livro foi uma maneira que vocês encontraram para enfrentar aquele período da pandemia, Júlia? Sim. A gente estava vivendo, o mundo estava vivendo um período de caos. E eu acho que escrever o livro foi uma forma que a gente encontrou de se distanciar um pouco desse caos. De conseguir manter um pouco um equilíbrio, digamos assim,
E até a mãe de vocês contou uma história que vocês prometeram, fizeram uma promessa. Qual que foi essa promessa? Que quando acabasse a pandemia, a gente ia tentar lançar o livro. E aí depois, quando terminou a pandemia, vocês foram então Em busca. em busca de uma forma para poder fazer esse sonho, digamos assim, acontecer. Né? Como é que vocês criaram os personagens? Porque eu percebo assim, é um romance, né? Como eu falei antes, chama muita atenção que acaba sendo um romance de alta fantasia. O que é um romance de alta fantasia para quem não está nos assistindo e não sabe? É aquele romance ficcional que se passa no mundo mágico, tem vários personagens, né? E vocês criaram dezenas, não sei, quase uma centena de personagens para fazer parte dessa história. Como é que foi a criação dos personagens, Manu? A gente primeiro começou, né, com os 4 principais, que a gente escolheu o nome e foi bem difícil, na verdade, escolher o nome deles. E as características a gente pegou, os principais mesmo, a gente pegou meio que características de pessoas que a gente conhece ou de nós. E aí a Júlia começou a desenhar, porque ela sempre gostou muito de desenhar, tem vários desenhos aqui. E ela sempre gostou muito de desenhar, e ela desenhou praticamente todos os personagens. E os principais ela começou desenhando, e depois a gente foi criando os outros no decorrer da história, e ia desenhando, escolhendo o nome e tal. Júlia, esses desenhos aqui que estão na mesa, eles foi você que fez? Foi. Esses desenhos? Sim. Todos eles? Sim. Então vocês tinham um processo, no caso, Júlia, em que vocês criavam esses personagens, e aí automaticamente você também ia depois para o processo de desenhar eles, isso? Para ajudar a fazer essa visualização. Você é desenhista também ou só escritora? Sim, eu gosto de desenhar também. É um dos hobbies que eu tenho. E outro hobby é escrever romance. Assim, de boas. Só a Júlia que sabe desenhar mesmo. Eu lembro que... E aí, a gente tem aqui, por exemplo, o mapa do mundo, né? Mas Sim. a criação dos personagens foi da parte de vocês duas, né? Uhum. E aí a Júlia, no caso, dava um Desenhar. jeito de passar pro papel. Eu lembro que a primeira personagem que a gente criou foi a Ayla. Que a gente decidiu que a gente escreveu o livro, daí a gente foi criar a Ayla, que já estava na nossa cabeça, mais ou menos. Inclusive aqui vocês têm um mapa do mundo desenhado, né? Tem um desenho do mapa do mundo aqui, né? Que vocês criaram todo esse universo e surgiu a necessidade, então, de vocês conseguirem situar esses heróis nesse mundo que vocês criaram. Ele é um mundo bastante complexo, Júlia? Ele tem bastante coisas dentro desse mundo. Ali tem as 4 ilhas, que cada ilha é responsável por um dos elementos, e tem a ilha central, que é a Ilha do Sol, que é como se ela fosse uma ilha que regesse todo mundo. Aí também tem a Ilha das Trevas, que é o problema que entrou dentro desse mundo, que é o que eles precisam resolver, que eles foram chamados para resolver. O que é a Ilha das Trevas, Manu? É o problema da história, tipo, o vilão. E daí a história toda começa por conta dela, né? Porque eles são chamados só por causa disso. E eles vão lá e tentam e lutam pra acabar com ela e a rainha que tá tentando destruir o resto do mundo mágico. Quando vocês começaram a escrever esse processo todo, vocês tinham noção de que vocês queria tomar essa dimensão de vocês? Por exemplo, estarem participando de um programa de televisão falando sobre o livro, Júlia? Eu acho que não. Acho que no início mesmo foi como uma forma de diversão. Algo que a gente queria fazer para se distanciar um pouco do mundo, que tava um caos, né, a pandemia. E acho que aos poucos que a gente foi percebendo que a gente podia ampliar esse projeto e, em algum momento, publicar o nosso livro que a gente tinha escrito. Manu, tu pensava que ia tomar essa proporção que tomou hoje ou você só... Eu também não pensava, tipo, a gente tava lá escrevendo só porque a gente achava legal e tal, que eu gostei da ideia. E daí depois a gente foi vendo que aquilo poderia ter, né, um futuro, e daí a gente resolveu buscar pessoas para fazer o livro para nós. Em relação a esse processo de escrita que vocês desenvolveram, vocês chegaram a estudar técnicas ou vocês foram mais na intuição, Júlia? A gente foi mais na intuição. Em algum momento eu acho que a gente também a gente pesquisava bastante sobre o universo em si e algumas coisas, mas eu acho que foi mais na intuição e se baseando nos livros que a gente lia
do que realmente estudar sobre escrita. Mas no teu caso também, é mais um processo mais intuitivo. A gente, tipo, no início foi tudo intuição, só que daí depois no meio a gente foi vendo que a gente precisava pesquisar algumas coisas. Aí a gente foi pesquisando, mas era coisa mínima, a gente fez praticamente tudo só de cabeça, assim. Pela criatividade mesmo, né? É interessante que aquela história assim, né, que vocês não sabiam, que vocês não podiam e vocês fizeram. Né? Vocês não sabiam que não podiam, não sabiam que... Porque existem muitos escritores, né, que eles vão tentar escrever, por exemplo, um romance, só para dizer, né, para a pessoa que está nos assistindo, esse livro aqui ele ficou com... Esse primeiro, que vocês escreveram 2, né? Esse aqui ele ficou com 272 páginas escritas, né? São 272 páginas de história. Então, existem muitos escritores, já maduros até, que tentam escrever um romance e não conseguem. Porque às vezes a pessoa trava, ela não tem criatividade, ou até tem criatividade, mas não consegue expor essa criatividade. Né? E vocês, apesar da pouca idade, foram escrevendo, começaram com uma brincadeira, talvez por isso, justamente. Né? Vocês acham que essa ideia de vocês terem começado isso como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma coisa legal, simplesmente, vocês acham que isso ajudou vocês no processo? Sim, porque inicialmente não foi como se a gente levasse isso como um trabalho, como algo que a gente precisava ser feito, e sim como algo que a gente gostasse, algo que fosse descontraído pra gente. Algo que tivesse mais relação com a brincadeira, com o prazer de estar ali, né? Manu, no teu caso também? Porque, tipo, talvez os escritores que não consigam escrever uma história assim, longa, não sei, talvez seja porque eles levam como se fosse um trabalho, uma coisa séria que vai... dinheiro, sabe? A gente levou isso como algo divertido e aí... Como uma brincadeira de duas amigas mesmo, né? Em meio ao isolamento da pandemia, né? E a coisa foi tomando dimensões. Qual que é o teu personagem favorito? Explicando para o pessoal, são 4 principais personagens, né? Quais que são eles, Manu? Ayla, Kevin, Kiara e Alex. Certo. Júlia, qual desses são os 4 protagonistas da história? 2 meninos e 2 meninas. Júlia, quais que são os teus... Qual que é o teu favorito? Eu acho que é a Kiara, porque a gente começou inicialmente com uma ideia como se fosse duas amigas. Tem o Alex e o Kevin, mas também tem a Kiara e a Ayla, que eu acho que elas têm mais relevância que eles, se a gente for ver assim. E era como se eu fosse a Kiara. E por isso... puxou pro lado das meninas, né? Tá certo, né? Tá certo. E todos os personagens, eles têm um pouco das nossas características, mas a Kiara também, eu coloquei algumas características minhas nela e algumas outras características de outras pessoas. Foi uma mistura. E no teu caso, qual que é a tua personagem favorita? A minha é a Ayla, né? Porque a gente, no início, era pra ser 2 amigas só. Era pra ser só a Ayla e a Kiara. Inspiradas em vocês. Só que a gente achou que ia ficar muito, sei lá, precisava de mais gente. Daí a gente colocou mais 2 meninos. Só que aí a gente ficou um tempo... Se não tivesse nenhum homem pra incomodar, o negócio ia ficar chato, ia ficar né? muito sem graça. Elas iam resolver o problema em uma página pois só. tinha que ter 2 homens ali pra encher, né? Daí a gente colocou o Kevin e o Alex. Só que demorou, tipo, acho que uns 2 meses pra gente decidir o nome deles. Porque a gente não sabia o nome de homem, só de mulher. Não, mas aí você entra numa questão bem interessante da escrita criativa, né? Que é você conseguir... Veja que interessante, você conseguir criar um personagem que é um outro e que é diferente de ti mesmo, porque vocês começaram criando personagens que eram parecidos, 2 meninas, né, que eram parecidos com vocês. Então vocês tinham material para criar essas personagens porque vocês inspiraram elas em si mesmas, né? Agora, quando chegou na hora de criar os meninos, vocês tiveram que parar um pouco para pensar e observar e ver, tá, mas como é que é o outro, né? Acho que tem isso, né? De tentar descobrir como é que é o outro. E foi muito difícil isso, então, porque demorou 2 meses, Júlia. Foi um pouquinho complicado no começo, mas acho que depois a gente foi pegando o jeito e a gente conseguiu. Não, e realmente os meninos aqui da história, eles são dois guris, assim, que eles são bem... Eles têm uma personalidade realmente, totalmente, pelo que eu li da história, masculina mesmo, né? Aqueles guris que fazem brincadeiras não muito agradáveis, né? Então eles sempre enchendo o saco, estão fazendo alguma coisa errada. Quer dizer, vocês conseguiram, pelo que eu entendi, realmente construir 2 personagens assim que a gente chama na literatura de personagens complexos, redondos, né?
não personagens planos, aquela coisa reta. São dois guris que eles têm, inclusive eles têm uma personalidade bem diferente, né? Sim. É, um oposto do outro. Como é que é? Como é É que, tipo funciona? assim, o Kevin, ele é mais burrinho, mais, sei lá. E o Alex, ele é, tipo, mais inteligente da turma, e esse tipo de coisa. Um é o nerd e o outro ele é mais... Ele é mais o de aprontagem. Sim. Tipo isso. Isso? Uhum. Não, que bacana. E o relacionamento também entre os personagens, apesar de ter essas diferenças, né, de gênero, eu percebi na leitura do livro que, na verdade, apesar de tudo, eles atuam juntos, né, Júlia? Sim, eles, apesar de tudo, eles são amigos. E por conta disso, eu acho que eles conseguem resolver o problema em conjunto, não só se eles estivessem sozinhos. Sim, né? Quer dizer, nós temos ali realmente uma equipe, né, Manu? Trabalhando em conjunto, né? Sim, eles fazem tudo juntos, e mesmo que às vezes um atrapalhe o outro, eles sempre estão ali juntos tentando resolver. Apesar das diferenças deles, eles conseguem atuar como uma equipe. Tem, apesar dessas diferenças assim, que você citou, eu percebo ali que existe realmente uma união do grupo, né? Eles são realmente amigos. E além disso também, existe uma coisa no livro que a gente chama de desenvolvimento do arco do personagem. Porque eu percebo que eles começam a história de uma maneira e eles terminam a história de uma maneira diferente. Tipo, eles já não são os mesmos ao final da história. Vocês fizeram isso de propósito ou foi algo que aconteceu também intuitivamente, Manu? Eu acho que não foi de propósito, mas é que a gente tinha na história de começar de um jeito e terminar de outro, né? Porque começou com a Ilha das Trevas e no final não era para terminar com ela ainda existindo. Então acho que isso foi uma consequência neles, tipo, acabou afetando eles também. Do processo que eles tiveram que passar para conseguir atingir esse objetivo, né? Eu percebi que existe uma ligação, nesse caso da Ilha das Trevas, que vocês citam ali, para explicar para o público, né? São várias ilhas, tem a Ilha do Sol, eu não lembro quais são as outras ilhas, Júlia. O Reino do Ar, do Reino do Fogo, da Água, da Terra, daí a Ilha do Sol e das Trevas. E das Trevas. A Ilha das Trevas é a ilha, digamos assim, decaída, né? A ilha que não presta mais, digamos assim. E o fato de vocês terem situado esse mundo em ilhas, você acha que tem uma ligação com o período de isolamento? Porque a ilha dá essa noção de isolamento, né? Tem alguma ligação, mesmo que sem querer, com o período da pandemia? Eu acho que sim, acho que inconscientemente a gente acabou representando a Ilha das Trevas como se fosse a pandemia. E com o fato deles terem que lutar e acabar com essa praga que surgiu no mundo mágico, foi como a história da pandemia que a gente estava vivendo naquela época. Tem que terminar com a praga, com a Ilha das Trevas, digamos assim, que estava infestada, digamos assim, por magia ruim, né? Também acho que tem esse simbolismo, Manu? Eu acho também. E também os livros que a gente lia, sempre era tipo ilhas, num reino mágico, com ilhas. E daí eu acho que a gente tipo meio que foi pegando essas inspirações assim. Aí a gente entra num ponto também importante. Vocês eram leitoras. Sim. São leitoras ainda? Esperamos que sim, são leitoras ainda. São... Manu, qual são os seus livros favoritos, assim, as inspirações para escrever Os Quatro Guardiões? Na época, quando a gente leu a primeira coleção que eu li, assim, que eu comecei... O primeiro livro que eu li, assim, para eu começar a ler, foi uma coleção que o nome era Reino Encantado, que eu e a Júlia lemos. Tem 12 livros, e daí a gente leu todos. E daí a gente meio que começou a parecer com uma coleção parecida com o Reino Encantado, só que era um outro nome. Só que aí depois a gente começou a ler outros livros, tipo Harry Potter, Percy Jackson. uns outros livros. Daí nasceu Os Quatro Guardiões. E no teu caso, Júlia, quais são as tuas inspirações, assim, qual que é o teu livro favorito? Também, no início, assim, quando eu era mais nova, eu li essa coleção do Reino Encantado, mas eu acho que o livro que, depois que eu li, eu comecei a ler praticamente todos os dias, foi Anne. Era um livro com uma linguagem um pouco mais difícil, inclusive tem algumas palavras até que tinham na história que a gente gostou. Anne House? Anne de Green Gables. The Green Gables. Que tem a série.
Aí tem algumas palavras que a gente gostava e que a gente achava diferentes, que a gente inclusive incluiu na história. E eu acho que foi esse livro que me fez começar a ler outros livros. Meninas, nós vamos para um rápido intervalo. Depois a gente volta conversando um pouquinho mais aí também sobre o processo. Inclusive eu quero conversar com vocês sobre esse caderninho que vocês, como escritores maduros muitas vezes fazem, vocês tinham, né, até um caderninho de anotação para anotar aí os percalços da escrita. Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje estamos falando sobre fantasia, romance, magia, aventura, com as muito jovens escritoras Manuela Mioto e Júlia Bonamigo, né? Lembrando que o livro, o romance Os Quatro Guardiões e a Ilha das Trevas, vai ser lançado nesta sexta-feira, aí, né, primeira sessão de lançamento, na Delta Livraria e Papelaria do Passo Fundo Shopping, a partir das 18h30, né, até as 21 horas. Então estão todos convidados aí, né? O evento é gratuito. Quem tiver interesse em adquirir a obra, né, ler a obra, ir lá pegar um autógrafo com as autoras, fica o convite. Nesta sexta, a partir das 18h30, lá na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping. Meninas, mais uma vez parabéns, né, por todo esse processo de escrita. E eu percebi aqui que vocês trouxeram para a entrevista um caderninho, olha que bacana, caderno de anotações dos Quatro Guardiões, ideias e tudo mais. De tudo mais, eu fico me perguntando o que seria isso tudo mais, mas eu posso, né? E é bacana que esse processo de anotação aqui é uma coisa que os escritores adultos, assim, os grandes clássicos também sempre fizeram. Eu vou ler, por exemplo, aqui Ideia, livro 2. Vários meses haviam se passado, o verão se despedira e o inverno chegou no hemisfério sul, onde ficava a Ilha dos Guardiões. Nevou muito, apesar de ser o hemisfério sul. A neve fazia os dias ficarem congelantes. Nossa, por esse trecho a gente já vê que vocês têm uma escrita assim que era bastante avançada para a idade de vocês, né? Porque até o uso aqui do pretérito mais que perfeito, né? Despedira, é uma coisa que geralmente as pessoas mais jovens não costumam usar. E o caderno está cheio de anotações, de símbolos, inclusive, que vocês utilizaram para escrever a obra. A gente criou uma língua. Era para ninguém descobrir que a gente escrevia. Vocês criaram uma língua própria. Como é que é essa história? É que, sabe aqueles negócios que era tipo hieroglifo? Hieróglifos? Isso aí. Aí tinha, cada simbolinho era uma letra. Aí a gente tinha um alfabeto num papel que a Júlia fez pra mim. Aí ela estava passando bilhetinho pra mim e eu lia com o meu alfabeto. Vocês chegaram a criar... É tipo Jornada nas Estrelas com a linguagem Klingon, por exemplo. É tipo isso. Vocês chegaram a criar, então, até uma própria língua. Que também é algo que acontece no universo de ficção científica, né? Olha que bacana. E tudo isso salientando mais uma vez de modo intuitivo. Vocês chegaram a dar um nome para essa língua? Não. Acho que não. Ali também tem uma moeda que a gente criou. Acho que... Ah, é verdade. Realmente ele está cheio de símbolos aqui desenhados e tal. Vocês acho sabem que os grandes artistas eles tinham essa mania de geralmente ter um caderno e ir anotando ao longo do dia e tal. Por exemplo, aqui tem uma anotação que tem 4 corujas desenhadas, ó. Celeste, Estranget, Diana e Nix. Sim, eram as corujas deles. É que isso aí é só no livro 2. A maioria dessas ideias que tem aí é do livro 2.
Vocês estão com o livro 2 escrito já? É. Vão publicar? Vão? Mais ou menos assim. Né? Por que não? Porque, na verdade, uma coisa interessante também é que esse livro aqui, que vocês lançaram agora, estão lançando agora, ele termina com um final aberto, né? Ele termina com um Sim. final que ele afirma aqui, inclusive. Ele termina com ameaças, né? Tem aqui uns últimos capítulos que se chama Ameaças. Acho que é o último capítulo. Sim, é o último. É o último capítulo, né? E aí tem aqui fim. Lembre-se, o fim é apenas o começo. Quer dizer, a história continua no livro 2. Sim. E vocês têm planos para publicar esse livro? Eu acho que sim. A gente vai ver como o lançamento desse livro e a publicação desse vai acontecer. Aí, acho que depois a gente pode pensar no livro 2. E ainda tem que ler ele inteiro pra ver, né? Porque talvez tenha algumas coisas que a gente queira mudar agora. Será que vocês fariam isso? Porque uma coisa interessante é assim, ó. Vocês escreveram o livro enquanto vocês estavam entre 9 e 11 anos de idade. Hoje vocês estão com 14. 2 anos de diferença, 3 anos de diferença quase ali. Nessa fase da vida, geralmente dá bastante diferença. Sim. Porque a cabeça muda bastante, assim, e tal. Se vocês fossem ler esse livro aqui hoje, talvez vocês mudassem bastante, né, com a cabeça de hoje. Mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo que escreve. De repente, um escritor que escreveu um livro, por exemplo, com 25 anos, se ele fosse reler aquele livro com 35, provavelmente ele faria tudo diferente, porque passaram 10 anos. Será que vale a pena reler todo ele e reescrever? E também tem aquele negócio lá do... Interessante. A gente teve um baita problema com aquilo. Isso tem uma questão, né? Que vocês, quando vocês forem escrever o livro, vocês não sabiam... vocês sabiam que tinha que colocar a travessão nos diálogos, Só que a né? gente não sabia criar o travessão com o computador. E daí vocês colocaram imagens, É. né? Que aí deu problema no primeiro arquivo do livro, porque ele ficou cheio de imagens e tal. Mas talvez não quer dizer que vai dar no segundo também, né? Não vai saber, isso é coisa de informática, né? Mas, se vocês fossem escrever essa história hoje, o terceiro capítulo, vamos supor que vocês publicaram esse aqui, estão publicando o segundo, vamos publicar o segundo. Vocês pensam em escrever o terceiro? A gente começou o terceiro, inclusive. A gente começou o terceiro já. Já Só que a começou? gente fez, eu acho que 3 capítulos. A gente não acabou ainda. E escrevendo juntas também. Mas Sim. então já estamos escrevendo. Sim. Só que a gente começou, quando terminou as aulas online, a gente meio que parou. Porque era aula presencial, e daí, tipo, não tinha tempo da gente chegar em casa, ligar o computador e ficar escrevendo, pra no outro dia ter aula de novo. Porque aí a gente começou a ter aula de manhã, aí não podia ficar, tipo, até de noite, que a gente ficava, tipo, até às 11 horas escrevendo quando tinha aula online. Porque aí a gente tinha aula online só de tarde no outro dia. Aí, tipo, era mais fácil. Aí quando começou a ter aula presencial de novo, ficou mais difícil da gente escrever. Por isso que a gente parou de escrever o texto. Mas eles não pretendem retomar, Eu acho Sim, que a gente pretende. entende? Porque, claro, a escrita não é um caminho muito fácil, né? Se tornar, na verdade, qualquer caminho. É meio difícil o caminho do escritor, geralmente do artista, de modo geral, ele é bem sinuoso, assim. Mas vocês tiveram um começo que foi um começo muito bacana, né? Essa coisa toda relacionada à intuição, à inspiração, esse simbolismo todo em relação ao livro. Quem for ler este livro aqui, escrito pela Manu e pela Júlia, nos seus entre 9 e 11 anos, o que a pessoa vai encontrar quando lê esse livro aqui? Júlia? Ela vai encontrar uma aventura de 4 amigos que são chamados para exercerem o papel de os 4 guardiões no mundo mágico, onde tem a Ilha das Trevas, que é uma ilha onde a magia é uma magia ruim, e eles precisam lutar contra essa magia ruim e contra a Zirena, que é a vilã do livro, para livrar o mundo mágico dessa magia ruim. Manu, os leitores vão encontrar o que neste livro, Os 4 Guardiões da Ilha das Trevas? eles vão encontrar um livro que ele é repleto de fantasia, magia
e onde, tipo, só funciona se você trabalhar em equipe, porque eles trabalham só em equipe e ainda fazem muitos, tipo, amigos no decorrer da história. Se vocês fossem recomendar esse livro, por exemplo, para um público, assim, a faixa etária que vocês recomendariam seria qual? Acho que entre 9 e 12 anos. 9 e 12 9 e anos. 12. 9 e 12 anos ali, né? É um livro que Porque foi um livro escrito por crianças para crianças. Então, acho que ele não agradaria algum público um pouco mais velho. Sim, mas ele é interessante que ele é um livro escrito por crianças para crianças, numa linguagem de crianças, Sim. de certa forma. Claro, uma linguagem bem aperfeiçoada, porque vocês usaram uma linguagem ali que, eu repito, de um modo geral, uma linguagem acima da idade que vocês tinham na época, né? Porque, por exemplo, é muito difícil, eu como professor, eu sei que é difícil você encontrar crianças de 10, 11 anos de idade que consigam usar corretamente o travessão dos diálogos. Foi uma coisa que vocês fizeram. O livro, inclusive, ele tá repleto, né, de diálogos, cenas de diálogos, que tem uma estrutura extremamente profissional, inclusive, né? Quando a gente pega aqui o uso dos travessões, os diálogos e tal. É muito difícil crianças de 9, 10 anos de idade fazerem esse processo. Vocês fizeram bem certinho, né? Fizeram bem corretamente. Então é um livro escrito numa linguagem de criança, entre aspas, para crianças. Que é um conteúdo para crianças também. Sim. Sim, sim. E inclusive é um conteúdo que dá para vender até uns merchan, né? Vamos fazer, já pensaram em fazer uns bonecos né? Fazer umas figurinhas, algumas coisas dos personagens, que legal que seria, né? Porque vocês criaram todo um processo ali, todo um mundo, e esse mundo ele é bastante visual, digamos assim. Sim. Né? Gurias, nós estamos chegando ao final do programa, né? Vamos salientar mais uma vez que fica o convite, né, para quem quiser conhecer a obra, quem quiser inclusive adquirir o autógrafo aí das autoras, né? O lançamento vai ser na Delta, livraria do Passo Fundo Shopping, a partir das 18h30, nesta sexta-feira. Fica o convite para todo mundo. E também as redes sociais, quais que são as redes sociais de vocês mesmo? Os 4 Guardiões, tudo junto. @ os 4 Guardiões sem acento. Isso. Né? Então fica o convite também para seguir minha página lá. Com certeza, assim como esse primeiro livro é só o início dessa jornada, também o lançamento que vocês vão fazer sexta-feira é só o início aí de uma jornada de vários outros lançamentos aí, né? Participações em eventos. E vocês estão dispostas também a dividirem com as pessoas a história de vocês também. Sim. E inspirar também outras pessoas que queiram começar a escrever, mesmo jovens, a tomar iniciativa. Queria mostrar para elas que não tem uma idade certa ou um momento certo para você seguir os seus sonhos. Que legal. Muito obrigado pela presença. E quando vocês forem lançar o segundo livro, né, fica a promessa de voltarem aqui no programa mais uma vez para a gente falar daí sobre o segundo livro. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.